pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano de Pittsburgh e conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje vamos falar com Gislene Heitmann, conversando do seu escritório também em Campinas. Gislene é uma especialista das áreas administrativa, financeira e recursos humanos. Ela é uma pessoa criativa que gosta de explorar tendências e conectar pessoas. Junto com a Cristiane Xavier, é uma das facilitadoras do IBEF Mulher, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, aqui em Campinas. Recentemente, elas me convidaram para oferecer uma palestra sobre networking virtual e LinkedIn. Gislene, com isso, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network e quero agradecer novamente a oportunidade de ter falado com os membros e convidados do IBF Campinas. Bom dia, Tom. Com alegria e gratidão poder estar falando com você e o IBF que agradece, tá? A sua participação no IBF Mulher. Mas eu agradeço novamente. Mas eu lembro, Gislene, no fim da minha apresentação, você fez uma interessante colocação sobre personal branding. Você lembra? Conta para nós um pouco da sua visão de marketing pessoal. Tom, eu venho numa jornada com o personal branding, então eu venho estudando a cada dia. Na verdade, tudo começou com uma amiga que era jornalista do Correio Popular, o jornal aqui da cidade, Adriana Leite, e ela falou, olha, eu posso fazer um teste com você, ser a sua personal brand? Eu falei, nossa, o que é isso? Né? E realmente as pessoas, elas não têm essa noção, elas confundem às vezes com o marketing pessoal. Uhum. E na verdade o personal brand, ele é muito além. Sim. Começa inclusive com seu nome e sobrenome, né? Uhum. Quando você citou o seu sobrenome que é diferente, o meu que é diferente, e todos podem criar o seu próprio, sua própria marca pessoal. Né? Não, na realidade, precisa defender o próprio nome, né? Exatamente. Aqui no Brasil, infelizmente, pessoas não costumam usar sobrenome com frequência. Exato. E aí eu sempre falo o seguinte, que o seu nome e o seu sobrenome, ele tem que ser de alto impacto. Sim. Né? E por que disso? Porque eu sempre falo para os meus amigos o seguinte, por que você quer ser mais um na multidão? Uhum. Né? Eu quero brilhar, eu quero ser diferente. Então, tudo aconteceu com essa história, né, que eu estou te falando, e continuo nessa jornada. E por quê? Agora eu estou na fase de construção, tá certo? Porque, querendo ou não, nós somos a nossa própria empresa, né? Eu falo que nós somos o tão batido Eu S.A., né? E é uma verdade, porque nós temos que criar para a gente a nossa missão, os nossos valores e a nossa visão. Sim. Você é um exemplo, como realmente a maioria, as pessoas entram numa empresa e acham que aquilo é o resto da vida, que acabou. E não é. O que a gente vê cada vez mais, as pessoas de fato passam por uma série de empresas, escolas, situações, e a vida continua. Mas se você não finca, como você bem falou, o seu nome nesse tempo, aparece, nem aparece, porque muitas das empresas que a gente trabalhou no passado nem existem mais, mas você como pessoa continua existindo. Exatamente. E para muitas pessoas, às vezes, a luz se apaga, né? Uhum. Quando ela não tem mais o crachá da empresa, né? E o importante é pensar de que há uma luz no fim do túnel, quando você faz um planejamento para você mesmo. Bom, né? eu concordo com você, mas eu entendo que nesse túnel que a gente tem que fazer, o luz no túnel vem de mim, eu sou a locomotivo. Então, não estou esperando a luz do fim do túnel. A gente não sabe o comprimento desse túnel.
Eu preciso iluminar, nós precisamos iluminar o nosso futuro, não esperar luz para guiar. Você concorda? Não, concordo. E dentro disso, Tom, nós temos que fazer o nosso gerenciamento da nossa marca, né? Quais são os pontos fortes, fazer uma análise SWOT da gente mesmo, porque é difícil, às vezes, né? Você vê tantos pontos positivos e vê também os negativos. Mas eu acredito muito que a gente tem que focar nos nossos pontos fortes. Sim. Né? Porque eles é que vão levar a esta questão da nossa marca, essa fortaleza, como eu falo, e que dentro disso tem várias pequenas jornadas. Sim. Né? Sim. E eu acredito também que esse profissional, Tom, inclusive você, com certeza, sendo o rei do networking, faz também esta questão de ensinar as pessoas. Né? Porque... Acho que nós temos a obrigação, né, Gislaine? Acho que parte do legado de qualquer um, eu passei e passo minha vida, como você também faz, aprendendo. Tá? E acho que nós temos, todo mundo tem a obrigação de devolver aquilo que tiramos da sociedade. Então, a aprendizagem vem de encontros eventuais, diários e constantes. E nada mais é devolver. Exato. E aí essa estratégia, como eu falo, da gente mesmo, né? E ter uma pergunta que eu sempre brinco também com os meus amigos, eu falo, você venderia para você mesmo? Você venderia, né, alguma coisa para você mesmo? Aí vem a velha, assim, o silêncio, né? Então vou falar, mas não sou vendedor, não é assim? Isso, exato. E aí eu falo para eles, vocês sabem qual é a diferença de um personal brand para um marketing pessoal, que na verdade eles vão se conciliar depois no final? Eu falo, ó, é simples. O brand, ele é o seu DNA, quem você é. Sim. Né? O original, não o genérico. Né? Que às vezes a gente quer ser algo que não é. E o marketing é justamente isso, Tom. Sim. É você saber se vender. Agora, nisso, você, na sua experiência, passou por áreas financeiras, na parte de controladoria, recursos humanos, que é bastante ampla, abrangente. E as empresas, corporações, obviamente, têm os vários setores. Né? Você tem a área de marketing, né? Tem a área de vendas. Então, não, a área de vendas, marketing é para eles. Eu trabalho na área financeira, meu negócio é números, né? Ou na área de produção, área de, enfim. Mas hoje, a empresa moderna precisa de pessoas que sabem se projetar a imagem pessoal e a imagem da própria empresa. Porque as empresas falam, não, nosso maior recurso são as pessoas, não é isso? Isso é um default. Agora, se as pessoas não projetam positivamente, como você falou, né? Pessoalmente, então, se nós somos uma somatória de gente, de pessoas, essas pessoas precisam se expressar e aparecer. Tem uma coisa interessante que às vezes ainda tem até hoje, onde as pessoas acham que alguém tem que vê-las, né? E isso é o contrário dentro de uma empresa. Você tem que se fazer visível. Sim, né? sim. Então, se você está numa área financeira, você automaticamente já teria uma visibilidade natural, porque você teria contato com todas as empresas, mas algumas pessoas falam, não, eu só cuido de números, igual você falou. Não é verdade? Meu negócio é crédito. Não é Meu isso? negócio é crédito, meu negócio é cobrança, meu negócio é controladoria. Sim. Nossa, eu sou uma pessoa que eu sou aquela caixinha quadrada. Então, eu tenho alguns amigos que falam que, inclusive, eu sou um pouco diferente deles em relação a isso, né? De ter essa flexibilidade e ser agregadora. Então, isso facilita muito na visibilidade, né? Você escutar, você ouvir, porque faz parte também do nosso, vamos dizer, projeto do nosso brand, né? É verdade. Porque é escutando, ouvindo que você... Aliás, tem uma frase que talvez você saiba,
do CEO da Amazon, que é o Jeff Bezos, que fala o seguinte: sua marca pessoal é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. É verdade. Isso né? eu acredito e defendo. Qual é a realidade? Gente, vocês sabem disso. O que os outros falam a nosso respeito, a maioria destas vezes nós não ficamos sabendo. Exato. Algumas vezes pode, mas é o mínimo. A maioria das vezes alguém faz um comentário, e não necessariamente um comentário, pode fazer, só esse, já foi. Já foi. Então, Exato. não precisa. E você, da área corporativa, e você falou, é um ponto muito importante. Quando nós estamos numa empresa, seja pequena, média e grande, o que eu defendo e falo, nós estamos num palco. Tá? E nesse palco, você tem a diretoria de área financeira, de produção, CEO. Hoje, nos grupos multinacionais e internacionais, esse palco hoje pode ser uma reunião do Zoom. Tá? Você não está mais andando no corredor. Mas alguém está te vendo. Tá? E da mesma forma que você não sabe o que estão falando, você não sabe quem está olhando. Tá? Onde Exato. É que você... E se você não aparece, tá, de uma forma positiva dentro de uma estrutura corporativa, você não aparece. Literalmente. Exatamente. E nas reuniões, vocês sabem disso, a promoção de alguém não é feita por uma única pessoa mais nas empresas. É um colegiado. Então, esse ou sim, legal, são avaliações espontâneas sobre pessoas. Não, perfeito a colocação, né, Tom? Inclusive, no seu livro, né, que o nome já é sugestivo, Seja Executivo e Não Seja Executado, né? E tem logo na capa uma coisa muito importante, porque o brasileiro em si, ele tem essa questão de não se mostrar que é bom, né? E na sua capa do livro fala o seguinte: planejamento profissional e pessoal em todas as idades. Sim. Então, às vezes, a pessoa só vai pensar nisso, como você diz no livro, que tem duas fases, né? Que uma vai até a 49 anos e depois, né, acima de 50. Quer dizer, as pessoas só vão pensar nisso, às vezes, acima de 50. Sim. Não, e hoje nós estamos pensando acima de 100. Exato. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu escrevi esse livro, esse horizonte eu falava no livro até 80, né? Mas 80 já tem muita gente com 80 anos, já muita gente, não só com 80 anos, mas são ativas. Tá? Estão trabalhando, estão criando. Então, isso não termina, esse turno é longo. Né? Então, esse ponto que você falou, e o livro me fez isso, eu aprendi isso, eu passei por isso. Eu saí de uma empresa grande, na época de 5, 6 mil pessoas, e depois eu vi que eu tinha o nome da empresa, eu não tinha o RIOC. Né? Já é um nome difícil, mas de qualquer jeito era o Thomas de alguma coisa. Né? Falei, agora eu preciso. E a aprendizagem, para mim, foi nessa. Procurar os gurus, quem faz, como faz. E no Brasil, a cultura é isso que você falou. Realmente é um pouco visto de uma forma negativa. Né? Quando isso, você quer quem aparece, quem aparece é negativo, que você, né, é entrão, inclusive, né? E aí, Tom, eu sempre falo que não é só quando a pessoa sai da empresa. Quando ela está dentro da empresa, ela também segue uma jornada que muitas vezes ela não vai estar mais na liderança. Sim. Né? Ela vai ser um mantenedor, que eu falo, dentro, um conselheiro, tá certo? E ela não vai ter mais a mesma visibilidade. E aí também começa a questão dessa pessoa ela se perder Sim. na realidade, quer dizer, quem eu sou, né? Sim. E, na verdade, ela deveria pensar o seguinte: está na hora de eu desconstruir. Ou reconstruir, né? Ou reconstruir. Vocês e Cristiane, vocês juntaram como facilitadores dentro do IBF, tá? Nessa parte de facilitar o IBF Mulher, tá? Já é um foco que também aplaudo, de trazer as mulheres para dentro de uma realidade
não só de networking, mas de capacitação, vamos dizer assim, e do exposure. Né? Como foi essa aqui? Qual foi essa criação? Como isso aconteceu? Isso aconteceu do IBF Mulher, Thomas, quando eu fui presidente do IBF, eu fui a primeira mulher presidente do IBF em 2013. Né? E aí eu falei, não, precisa ter um grupo de mulheres. Mas veja, como uma guerra, às vezes a gente tem que retroceder, né, para avançar, como diz meu cunhado que é militar da aeronáutica, e aí talvez não fosse aquele momento de expandir o IBF Mulher. E quando da nova diretoria agora, eu ia num café com a Cris, porque eu gosto de tomar café, viu, Tom? Café e networking. Network, né? Exatamente. E aí nós falamos, vamos juntas, né? Então a Cris, inclusive, entrou no IBF, que ela não era do IBF. Então, assim, está sendo muito bacana essa jornada também do IBF Mulher. Essa construção, né? Sim, vamos dizer assim. Sim. E é uma outra marca, né? Uma outra marca, um outro formato. A pandemia trouxe isso, né? Essa questão de formatos diferentes. Sim. E sem como é que fala, muros, né? Sim, você pode brincar com tudo isso, né? Eu sempre falo que o pulo do gato, Tom, é viver com novidades. E o próprio gato pula o muro. Exatamente. Ele não para, né? Não para, está sempre subindo, está sempre fuçando, sempre curioso, não é isso? Exatamente. E muitas vezes em silêncio, mas vai atrás do ratinho sempre. Então, essa é um pouco da nossa necessidade. E a realidade global, a gente viu, não tem mais barreira, não tem isso. É uma necessidade. Então, para profissionais, especificamente de IBF, da área financeira, o mundo é uma coisa só. Não vou dizer que a contabilidade é igual no mundo, não, mas algumas coisas são bem semelhantes. Então, uma necessidade de qualquer empresa onde eles precisam pessoas capacitadas. A gente vê isso no Brasil. Tá? A quantidade de empresas multinacionais, multiculturais, né? Temos empresas aqui da Alemanha, de China, de Coreia, de Índia, tá? Dos Estados Unidos, da África. E uma necessidade do bottom line, né? Do retorno, tá? Do lucro, né? Do dinheiro, que muitos não gostam nem de falar a palavra, é a essência das empresas. Mas é a realidade, né? É a realidade. Sem isso, nada é construído, né? Inclusive com a gente no dia a dia, né? Se você não tiver o dinheiro, a gente não constrói, né, as nossas coisas. E tem um lado positivo disso, né? Sim. E quando você também olha no social, como você disse, não adianta a gente ficar com o conhecimento só para a gente. Sim. Né? Não, tal do ESG isso. hoje, o S do ESG é social. Exato. E muitas vezes ela não pode ser atropelar. As empresas estão dando muito valor para isso hoje. Tá? Até no currículo das pessoas que eu defendo, falei isso na palestra, ser voluntário, participar de atos sociais é um absoluto necessário. Tá? Se você tem um currículo rico em evidência, né, técnica, mas nunca participou de uma ação comunitária, não necessariamente vai ser visto. Exato. Eu tenho o meu trabalho voluntário no IBF, na ABRH, né, que você sabe, na Associação Brasileira, e também num grupo, né, que meu irmão tem uma ONG, então meu irmão e minha irmã em diferentes atuações. Então eu acho isso muito importante, como você disse, né? Então, DNA familiar até. Isso, exato. E aí, né, Tom, é tão forte essa questão das pessoas, espero que aguce, né, as pessoas a estar estudando mais sobre personal brand, porque assim, tanto faz você estar trabalhando, sendo empreendedor, tá certo? Na sua escola, né, na igreja, quer dizer, aonde você estiver, você pode estar deixando a sua marca. Sim, né? É aí que você falou, projetar uma imagem positiva.
Exato. Tá? Que o que nós, o mundo precisa é esse lado do otimismo que você defende tanto, né? Porque de negativismo, de manchete ruim, tá cheio. E às vezes isso também não é cultura aqui do Brasil, Tom. Você ser uma pessoa positiva, sabe, otimista, irrita as pessoas, sabia? Muitas vezes. Mas eu falo, não, eu prefiro ser assim. Não, eu também. Não, minha vida mostrou isso. Quando a gente é muito objetivo, né, usa muito força na forma de expressar, pode até desligar pessoas. Tá? Exato. É uma realidade, mas é uma escola que a gente faz. Então, eu prefiro continuar como você faz. Tá? A gente não pode dar 2 passos para trás e sentar. Pode dar 2 passos, mas tem que dar 3 para frente. Exatamente. Então, a minha irmã fala muito disso, né? Então, que ela é como um rinoceronte. Porque o rinoceronte, ele vai só para frente, né? Ele não tem parada. Quando ele está, né, naquela corrida, então a gente... começa a correr, sai da frente, hein? Sai da frente, né? Então, que nós possamos ser como rinocerontes, né? Legal. Como é que fala? A gente tem lá em casa, assim, eu sou a Rilaine, a Ridri, o Riton, né? Que possamos ser rinocerontes, né? Na nossa vida também. Foi sua irmã que conhece através de você, através dessa palestra, virtualmente também. Então, a vida continua, não é isso? A vida continua e com essa jornada, que eu falo. Não tem fórmula mágica, né? Para você falar, olha, como que eu faço, né? Para ter essa marca forte? Estudando e se conhecendo. O autoconhecimento, ele é muito importante, né? Você se conhecer. Então, por mais que a gente precise de ajuda, e que eu acho que todo mundo deveria ter igual escova de dentes, sabe? Várias escovas de dentes. Então, você deveria ter o seu terapeuta, deveria ter o seu personal brand. A gente gasta tantas coisas, Tom, em tantas, às vezes, futilidades. As pessoas deveriam ter no seu orçamento, como você diz, eu sou financeira, essas coisas, sabe? Um personal brand, um terapeuta, que isso ajuda muito. Gilmão, as empresas têm isso como estrutura. Né? Então, os fornecedores correlatos de empresas é isso. Então, nós, como uma pessoa, você falou, eu, SA, precisa. Tá? Como uma empresa precisa de conselheiros, pessoas precisam de conselheiros. Precisam de uma estrutura de apoio, de orientação. Exatamente isso, é claro. Mas a maioria das pessoas não se sentem como empresa. Exato. Tá? Então, essa colocação sua é bastante valioso. E um lado interessante que a gente tem que tomar cuidado é justamente no que podem falar que a gente é, né? Então, tomar cuidado. Igual você falou de uma reunião, às vezes uma coisa que a gente fala, aquele ponto, a gente pode ser, como a gente diz aqui, taxado, que ele não é flexível, que ele é determinada coisa, né? E isso a gente tem que levar como um aspecto para cuidar, né? Para cuidar, para que nós não sejamos estereotipados, né, naquilo. E por quê? Porque muitas vezes aquilo passou, não é o que a gente é. Né? Não, conseguimos transformar. A necessidade é de transformar, é de mudar. É de mudar. Então, que possamos, né, ter, por exemplo, tem um autor que eu gosto bastante também, que agora eu não me lembro, não, mas ele fala assim, mais ou menos. Quando você tem uma coisa tão importante que é você, e que você... Imagina se você fosse um jardim, né? E nesse jardim você quisesse borboletas. Eu amo, né? Borboletas. E aí ele falou, então, você tendo a sua marca forte, as borboletas virão.
né? Automaticamente. Eu acredito, a gente atrai, tem essa capacidade de atrair. Exato. E isso é a essência. E o personal branding, a sua marca, é justamente isso, para atrair. Exato. E por que a gente precisa de um profissional, Tom? A gente precisa de um profissional, inclusive, para nos ensinar Sim. a ter conteúdo. Porque, às vezes, a pessoa pensa que é só a imagem. Sim. Mas não é só a imagem, né? Atrás da capa de todo livro tem alguma coisa dentro. Exatamente. Então, assim, e também a abertura para se conhecer o novo. Sim. Né? Conhecer uma pessoa nova, com ideias diferentes, e isso que faz com que você vá criando essa marca, né, que eu falo, com o seu jeitinho, Sim. que não adianta o jeitinho do outro, o Tom tem o jeitinho dele, né? A Gislaine tem, né, o dela, então isso faz com que você comece sim a ter essa visibilidade. Legal. Diferente, que nem eu falo, né? E para nossos ouvintes, então, Gislaine, estamos chegando no fim do tempo. Qual a melhor forma da nossa audiência achar você e conhecer mais sobre você? Bom, eu no WhatsApp, eu amo o WhatsApp, então é 19 99123 7655. E também, como você disse, né, que a minha família tem um projeto, né, de ONG, já no DNA, nós criamos o Instituto Heitman, onde nós temos várias frentes aí de trabalho também, já saindo um pouco do trabalho tradicional. Muito bom. Exato. Então, oportunidade para pessoas também se juntar e conhecer desde borboleta até rinoceronte, é isso? Exatamente. Porque nós somos o que nós queremos ser, né? Exatamente. Legal. Então, nós somos livres, né? Para amar, para gostar, né? E assim, agradecer, né, Tom? Legal. Essa oportunidade de estar aqui com você. Nós agradecemos. Então, muito obrigado pelo tempo, pela experiência. E esperamos voltar a falar futuramente, tá bom? Obrigada, Tom. Um abraço. Um abraço. E para nossos ouvintes, repetindo, para saber mais sobre Gislaine Heitman, é o sobrenome Heitmann. E o site do Instituto é heitmann.com.br. De novo, heitmann.com.br ou no WhatsApp 19 99123 7655. Repetindo, 19 99123 7655. O BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusme.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon e YouTube. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.